E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida da segunda rodada da Copa do Mundo de Xadrez de 2025. Na rodada anterior, o único jogador brasileiro que venceu a sua partida foi o Alexander Fier. E ele tá jogando de novo contra Mircea Emelian, contra quem ele venceu na rodada passada. Na rodada passada ele venceu de pretas, agora ele tá jogando de brancas e ele precisa apenas segurar o empate para passar para a próxima rodada, onde ele vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que o Fedossev, um Super GM com 2.720 pontos de rating. Será que o Fier pelo menos empatou essa partida? Pois é, você vai descobrir agora, né? Os outros brasileiros empataram ontem e hoje jogaram novamente. Infelizmente, o Krikor não conseguiu vencer a sua partida e nem segurar o empate. Ele acabou perdendo e, por consequência, está eliminado. E o Sup empatou novamente, então amanhã vai ter o desempate na partida do Sup. Então vamos focar por hora na partida do Fier. Vem peão em E4 por parte do Fier. E aqui o jogador de pretas tem que ganhar. Para ele, segurar o empate não é suficiente. Ele precisa da vitória, então a defesa siciliana. Não havia outra escolha de luta como essa. Cavalinho F3 e D6, a variante moderna, controlando a casa de E5 para poder tirar o cavalo numa boa, sem que ele seja chutado. Vem peão em D4, rompendo o centro do tabuleiro, peão por e cavalo em F6, ameaçando o peão de E. O Fier defende o seu peão com cavalo em C3, e aqui as pretas optam pela siciliana Najdorf, com peão em A6. A Najdorf é a escolha principal da maior parte dos jogadores de siciliana, e é uma linha extremamente crítica e aguda, né? A ideia do A6 é que é um lance útil, que você vai acabar jogando em qualquer outra linha da siciliana, então por que não jogá-lo agora? Já que tem 3 peças do jogador de brancas que podem ocupar essa casa. E o jogador de pretas meio que espera para ver o que as brancas vão fazer, e ele quer desenvolver as suas peças com flexibilidade em resposta ao que as brancas façam, né? Aqui as brancas jogam bispo em E3, que é o ataque inglês, a linha principal hoje em dia, e as pretas jogam peão em E5, que ao mesmo tempo é um lance muito forte e um lance muito comprometedor. Por quê? Tá chutando uma peça com o tempo, enquanto coloca um peão no centro do tabuleiro, então com toda certeza é um lance que dinamicamente falando é muito bom para o jogador de preta jogar, mas porém, contudo, entretanto, todavia, é um lance que gera fraqueza. A casa de D5 tá fraca e o peão de D6 está atrasado. A linha principal aqui no ataque inglês é cavalo em B3 e bispo em E6, já ficando de olho na fraqueza que foi gerada na casa de D5, tendo em vista que se você não ficar de olho nessa fraqueza, se você jogar um lance descuidado, por exemplo, um cavalo vai ocupar essa casa, já ameaçando uma série de coisas, ameaçando o bispo B6, ameaçando a dama com o cavalo C7 depois. Se você tomar o cavalo, dama tome, a torre tá presa, tudo quanto é tipo de complicação. Por consequência, né, depois que você chuta o cavalo, é muito importante você ficar de olho nessa casa com o bispo e o cavalo para você ter como tomar qualquer peça que ocupe essa casa, sem que o jogador de brancas tenha como retomar de peça. Nesse caso, se você jogar cavalo D5, né, o adversário pode, por exemplo, tomar de cavalo e você não tem como retomar de peça. Você retoma de peão, meio que consertando o problema do jogador de pretas, que seria aquela casa fraca que tá lá. No entanto, aqui o Fier joga cavalo em F3 e não cavalo em B3. E por que eu te mostrei toda aquela linha, né? Fora que é útil para você aprender, é para você entender a ideia do Fier com cavalo em F3, que é o segundo lance mais popular. A ideia desse lance é que agora, quando vier bispo em E6, né, você vai poder responder ao lance com cavalo em G5, e de repente o cara não tá mais de olho na casa de D5, você vai tomar esse bispo. E aí você vai gerando outras fraquezas, né? Cavalo C6 você pode tomar, peão tome você pode colocar o bispo na casa de C4, mirando aqui os peões dobrados, mirando o ponto de E6. E se o adversário não jogar bispo em E6 para você não responder com cavalo em G5, você vai jogar o quê? Bispo C4 e vai super proteger o ponto D5. Então esse cavalo em F3 é um lance que, até onde eu conheço, a ideia é jogar cavalo G5, então pretas não vão seguir com bispo em E6, mas sim com bispo em E7, e o Fier pode então jogar bispo em C4, e todos os olhos estão mirando no ponto D5. Vem o roque das pretas, o roque das brancas, cavalo C6 do jogador de pretas, e o Fier joga a torre na casa de E1, que é um lance curioso, né? Coloca a torre para jogar, mas tem uma ideia diferente do que você pode imaginar. A ideia do Fier com torre 1, na verdade, é uma linha de preparação. Por quê? Torre 1 não é um lance muito crítico, né? Não é um lance que tá gerando nenhuma ameaça imediata para o jogador de pretas, então preta joga um bispo em E6. E se você prestar atenção, nesse ponto o Fier já gastou basicamente zero segundos. Ele tá, na verdade, com muito mais tempo do que ele começou, porque ele tá jogando instantaneamente, e o jogador de preta já gastou 10 minutos do seu tempo. E aqui, depois do bispo em E6, o Fier joga
bispo F1, que é um lance que eu particularmente nunca tinha visto na vida. Fui pesquisar, já foi jogado 12 vezes e literalmente todos os 12 jogos nos quais esse lance foi jogado, e aí você entende o Torre 1, empataram. Esse lance aqui foi jogado, sabe por quem? Pelo Anish Giri. O Fear, sabendo que precisa só do empate, foi buscar a preparação do Giri, o rei do empate, né? Que aí o jogador de pretas não tem como ganhar essa partida, não tem de maneira nenhuma como se classificar. Mas não se preocupe, essa não vai ser uma partida chata e empatativa não, tá? Bispo F é um lance muito estranho, porque normalmente se as pretas podem jogar D5, elas jogam. E aqui as pretas podem jogar. Só que se jogar D5, o que é o problema? Vai trocar muita peça, né? Peão por, cavalo por, bispo por, de repente C4, a gente também pode trocar as damas, e aí a gente tá indo já para um final de jogo mais ou menos empatativo aqui. E nessa posição, claro, pretas não tem problema nenhum, mas as brancas também não. Então o Emilian já tava meio ligado que isso provavelmente era alguma preparação de empate, provavelmente extremamente desconfortável, e pela primeira vez nós temos um lance novo aqui, uma novidade teórica. O Emilian jogou peão em H6. Eu imagino que o peão em H6 seja um lance jogado mais para sair da preparação do Fear do que qualquer outra coisa. E olha a disparidade do tempo. Nós temos, por um lado, o Fear com 1h30, que é mais tempo do que ele começou, né? Ele começa com 1h30, ele tá com 1h35, na verdade. O adversário com 1 hora no relógio. E aí o Fear, pela primeira vez na partida, pensa um pouco e fala, beleza, se você não quiser jogar o D5 e empatar, eu não vou deixar você jogar e eu vou ganhar. Então ele vai lá e coloca um cavalo na casa de D5, certo? Ocupando aquela casa, propondo uma mudança na estrutura de peões. Não tá pendurando o peão de E, tá? Se você jogar cavalo por E4, você entra no descoberto da torre. Então, bispo em B6 ameaçando a dama aqui, ó, explorando a casa fraca de B6 é um tema tático que já ganha o cavalo e o jogo, né? Por consequência, o jogador de pretas tá meio que numa circunstância onde provavelmente tem que tomar o cavalo, então ele o faz. Ele joga bispo por cavalo, nós temos peão toma de volta, cavalo B4, e aqui uma alteração na estrutura de peões e na dinâmica do jogo por consequência. Nessa posição não tem mais casa fraca, não tem tanto como a gente explorar o peão fraco de D6, mas o que as brancas têm nessa nova configuração de peão é uma maioria, né? As brancas possuem, ó, 1, 2, 3, 4 peões na ala da dama contra 1, 2, 3 do adversário. Diz a lógica que se a gente conseguir avançar essa maioria de peões, talvez jogar peão em C5 de maneira muito bem defendida e com peão de D muito bem defendido também, a gente vai gerar um peão passado e esse é um plano vencedor para as brancas que jogam C4 para apoiar o centro do tabuleiro e preparar aqui uma avalanche de peões na ala da dama. O jogador de preta joga A5, mantendo o cavalo defendido e na verdade para brigar pelo avanço B4, vem o A3 do Fear, cavalo A6 e torre B1 preparando para jogar peão na casa de B4 e posteriormente preparando para jogar peão em C5 e gerar lá os seus peões passados na ala da dama, que são normalmente os planos vencedores para o jogador de pretas. Não, de brancas, perdão, né? As pretas também têm a sua maioria, né? Tem esses 4 peões aqui contra 3 e normalmente os planos das negras nesse tipo de estrutura de peões serão jogar para F5, F4, né? E tentar um ataque na ala do rei. Então as pretas jogam cavalo D7, que é um erro, por sinal. Deveria ter desenvolvido a dama conectando as torres. Cavalo em D7, no entanto, é um lance muito compreensivo, né? Um lance extremamente lógico, porque você fica de olho na casa de C5, não deixa as brancas jogarem. Teoricamente, não deixa as brancas jogarem, né? E também prepara para jogar peão na casa de F5. E nessa posição, o Fear imediatamente joga peão em B4, certo? Atacando ali, preparando o C5 da vida. E vem B6 para proteger aqui o avanço C5. E nessa posição, realmente é um pouco difícil de continuar o jogo por parte das brancas. E pela primeira vez na partida, o Fear pensa. Até então ele estava jogando tudo extremamente rápido, mas pela primeira vez ele pensa por 18 minutos. Aqui o computador dá uma sugestão muito legal mesmo, né? Para punir o B6, porque o B6 acaba enfraquecendo a casa de C6. Então o computador acaba sugerindo o bispo D3, que a princípio, quando eu vi esse lance, eu pensei, nossa, mas aí parece que tá convidando as pretas a jogar F5, né, que é um lance que já querem jogar de qualquer forma e vem com o tempo ameaçando o duplo, mas a ideia é bispo C2 mesmo, a ideia do bispo D3 era voltar o bispo. Você fala, mas pra quê? O que tá ameaçando? Pretas teriam que jogar torre em F7 aqui, que é um lance dificílimo, né, já esperando o bispo A4, com uma ameaça de quê? De jogar bispo toma cavalo, e quando dama toma, já cai o peão de B, certo? Então, bispo em F6 para a torre defender o cavalo. A gente ocupa a casa fraca de C6. Olha que manobra
absurda que o Stockfish quer fazer. Isso aqui é uma partida do Karpov, né? E aí já tá ameaçando a torre. E a torre tem que ir pra B8, né? Porque se for pra C8 vai levar bispo B7, o duplo. Então torre na casa de B8 e o jogador de preto está completamente paralisado enquanto as brancas estão ocupando a casa fraca aqui. O Fear não viu essa linha, né? Mas teria sido uma imortal se ele tivesse visto com toda certeza. Ele joga cavalo D2, que é um lance bom também. Preparando para jogar tipo cavalo E4, pressionar o peão, apoiar o avanço C5. E o jogador de pretas vê nesse lance uma oportunidade de trocar peças e tentar assegurar um final de jogo. Também trocar o par de bispos, né, que é uma vantagem que as brancas têm, então jogam o erro bispo G5. Super natural, mas é um lance incorreto, já que depois de bispo toma, a dama tá mal posicionada e cavalinho E4 já era um lance que a gente queria jogar de qualquer forma. Aqui já vem o arremate da partida no quesito tático, né? O Fear vai ficar ganho posicionalmente e taticamente também nessa posição com um lance muito bonito. Eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você tente encontrar por conta própria qual é o lance que o Fear joga nessa posição para assegurar uma vantagem vencedora, né? Numa posição onde parece que o lance não pode ser jogado. Uma dica, não é cavalinho E4, mas você poderia jogar depois do cavalinho E4, por exemplo, né? Poderia montar a sequência com base no cavalinho E4 também, mas não foi o que o Fear jogou. Pausou? Cara, eu espero que você tenha sido capaz de encontrar ideia muito legal. Se você encontrou, meus parabéns, de peão em C5. É um lance que parece impossível, mas o plano das brancas é gerar um peão passado. E peão em C5 é um lance que, novamente, não parece que pode jogar. Por quê? Porque o cara controla essa casa 1, 2, 3, 4 vezes. E você não tá preparando esse lance tantas vezes assim. Mas ele não tem boa captura, porque o plano era passar um peão e o peão passou, né? Então agora que ele tem várias capturas para executar, nenhuma delas é boa, né? Se tomar com o peão de D nosso passou, tá passado, né? E aí a gente pode jogar B por A5, por exemplo, mas o peão de D já é uma coisa que poderíamos usar para vencer a partida, né? Se tomar o peão da casa de B4, por exemplo, C6, já vem com tempo no cavalo, passou o peão de C. E se tomar como o adversário tomou com o peão de B na casa de C5, tanto o peão B5 avançando o peão com tempo no cavalo, quanto B toma A5 são maneiras de gerar um peão passado. O B5 é um pouco mais preciso, o Fear toma em A5 e gerou aqui o seu peão passado que vai avançar até a promoção. Se você encontrou essa sequência, meus parabéns. E o problema para o jogador de pretas nessa posição é que as brancas têm tudo, né? As brancas têm a coluna aberta, com uma infiltração na sétima vindo. As brancas têm jogo contra o peão atrasado, inclusive, né, com tempo na dama do adversário. E as brancas têm os 2 peões passados laterais, que você pode pensar que são fracos, mas será que são fracos se o adversário não tem nenhuma maneira de abertamente explorar essas fraquezas? Na partida, cavalo C7 das pretas, cavalinho E4 com tempo na dama, ameaçando também o peão da casa de D6, então daminha 7, guardando ambas as coisas. Torre B7, infiltra na sétima com tempo no cavalo que precisa ser defendido. E agora, dama em A4 defendendo o peão. Mas, mais importante, gerando uma ameaça muito grave de jogar dama C6 ganhando uma peça, né? Tá cravando também o cavalo de C7. Se esse cavalo se movimenta, torre por D7. Então esse cavalo não pode se movimentar daqui. E a gente vai jogar tipo dama C6 e torre toma cavalo. Não tem muito que você possa fazer a respeito, né? Não dá pra jogar um torre A6 porque a gente toma. Não tem tanto o que jogar, mas as pretas tentam contra-jogo. Cavalo em F6, beleza, vamos descravar, vamos tirar a dama daqui, ofertando uma troca de cavalos. O Fear decide tomar, cavalo por dama toma. Então, já que não tem mais dama C6, o cavalo já não tá mais cravado, vamos só avançar o peão de A. Você poderia também defender o peão de D, né, jogar um torre D1, mas só avançar o peão de A é o plano mais rápido. A6 joga o Fear, cavalo por D5, A7 joga o Fear, e aqui o adversário joga um lance muito interessante para tentar algum grau de contra-jogo, peão em C4. A ideia do peão em C4 é o que? Tá entregando o peão. Na verdade, está evitando também bispo C4, que é o lance que as brancas queriam jogar, tirando o cavalo daqui. E quando o cavalo se movimenta, tomando em F7. Então, peão em C4 é para quê? Porque agora, se você jogar bispo toma C4, que é o que o Fear joga, não precisava, poderia ter seguido com torre C1, mas bispo por C4 também é perfeitamente bom, vai levar dama em F4. E agora o bispo está cravado. E o jogador de pretas consegue aliviar parte da pressão. O bispo está cravado. A dama, estamos ameaçando aqui de pretas, torre por C4.
E basicamente a ideia é essa. Pode até parecer que tem alguma coisa como dama D7, né? E aí, se torre por C4, você poderia jogar torre B8 cheque, alguma coisa assim. Mas não, isso daqui leva ao empate, porque rei em H7 ele não é forçado a tomar. Ele vai simplesmente, você pode tomar a torre em A8, mas o jogador de preta segura. Nessa posição, é meio inevitável que você tenha que trocar as damas, tenha que jogar bispo B3 ou bispo B5. Ambos vão levar no mesmo resultado, que é a troca das damas e esse final ganho para o jogador de brancas. Só que aqui, o Fear, infelizmente, não vai levar o 2-0 para casa. Ele comete uma gafe. G3. E, de repente, pretas têm uma maneira de segurar o empate aqui, né? Foi uma partida muito bem jogada, mas o xadrez é cruel. Basta uma gafe, uma imprecisão e tudo vai por água abaixo. Qual foi a falha do cálculo do Fear? Não sei exatamente qual foi, mas eu acredito que ele pensava que o torre B8 cheque seria suficiente para vencer no final da linha depois que a torre sai na casa de C4. Então, dama por C4, dama por, torre por C4 e torre B8, e parece que as brancas vão acabar ganhando. Vem torre C8 do jogador de pretas, né? Claro, você não pode tomar aquela torre, senão as brancas promovem dama, e torre B1. E aqui pretas têm acesso a um único lance defensivo que é capaz de empatar essa partida. Fica aí um outro exercício para você, tenta resolver por conta própria. O que você jogaria de pretas para tentar salvar esse jogo e para tentar de alguma forma, né, ir para casa não completamente humilhado pelo No Fear? Porque nessa posição parece que cavalo C7 segura tudo, mas não segura. Cavalo C7 na verdade não é o lance, porque torre toma e não torre B8, mas sim torre C1. E a ameaça que a gente está criando é torre por cavalo, e quando você tomar de volta eu promovo. Tirou o cavalo daqui, perde a torre, tirou a torre daqui, perde o cavalo. Aqui o único lance que funciona para o jogador de pretas é rei H7. Por quê? Porque aí vem torre por C8, torre por torre B8 e a sua torre não tá cravada. Isso é muito importante. Se o rei tivesse em H8, a torre estaria cravada e as pretas estariam perdidas. Só que nessa sequência dá tempo de tirar a torre. Então, torre C1 cheque, rei G2... e agora cavalo C7 ficando de olho na promoção. E nessa posição, o jogador de brancas vai ganhar o cavalo, é claro, mas não promovendo e deixando ele sacrificar o cavalo no peão. Ganhando o cavalo sem nem perder o peão de A. A ideia correta para as pretas para as brancas, perdão, é torre C8 ameaçando o cavalo. E claro, se o cavalo sair, a gente promove. Se o cavalo for para 8, a gente toma, claro. Então o jogador de pretos vai deixar o cavalo aqui para ser capturado e ele vai buscar parar a promoção do peão de A. Ele joga a torre em A1, vem torre por cavalo, torre por peão. E nessa posição, pode parecer que as brancas têm algo, porque tem um peão na sétima, mas realmente não tem. Não tem como promover o peão, a nossa torre não consegue apoiar a promoção de maneira alguma. Então torre por F7, D5 e os dois jogadores concordam no empate e realmente a posição está empatada. Não existe nenhuma maneira do jogador de brancas apoiar a promoção do peão enquanto essa torre se mantiver na coluna A. Então, provavelmente uma possível continuação seria algo como, sei lá, torre E7 ameaçando o peão, peão avança, torre D7 ameaçando o peão, torre defende, aí a gente pode, por exemplo, promover, troca, e agora é um final de 3 contra 3, né? Completamente empatado, né? Completamente empatado. Pretas jogam algo como torre em E8, segurando o peão e já era, não tem muito o que fazer. Por consequência, com o empate e a vitória de pretas no dia anterior, Fear ganha o match de 1,5 a meio e avança para a próxima rodada, sendo o único brasileiro que avançou até agora, mas o Sup pode avançar amanhã no desempate, e ele assegura que vai jogar na terça-feira contra Fedosev. E esse vai ser um match muito legal de assistir. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.